Em uma safra desafiadora, com irregularidade de chuvas e uma ampla janela de plantio, contar com um parceiro que entende a importância de manejar a cultura da soja com eficiência é fundamental. Essa é a BASF e, mais uma vez, a marca está ao lado do sojicultor em cada momento, no planejamento, nos desafios, até a hora de comemorar as conquistas. Porque de soja, você já sabe, a BASF entende bem. Na safra 23-24, o cenário de doenças será desafiador. Com um atraso no plantio, a soja pode sofrer com a pressão da ferrugem asiática no final do ciclo. Além dela, um complexo de doenças diverso pode causar perdas. Mas para controlar esses fungos, a BASF possui soluções inovadoras e eficientes que trazem conveniência e confiança ao sojicultor brasileiro. A BASF tem orgulho de estar ao seu lado. Afinal, o seu legado é a nossa maior conquista. Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O campo não para. Com o plantio das lavouras de soja chegando ao fim, é hora de começar a programar a revisão do maquinário para a segunda safra. Quem orienta é um especialista em plantabilidade de grandes culturas, que reforça a importância da manutenção preventiva das plantadeiras. Numa temporada em que a janela de semeadura do milho tende a ser mais curta por conta do atraso do cultivo da primeira safra, o tema exige ainda mais atenção. É fundamental deixar os equipamentos bem regulados para garantir que as sementes sejam distribuídas com espaçamento correto e profundidade uniforme, reduzindo também o risco de que eventuais falhas mecânicas ou quebras de peças interrompam o trabalho. Foi numa aula de mecanização que o Paulo Arbex viu uma plantadeira de perto pela primeira vez. Encantado, decidiu aprofundar os estudos na área. Agrônomo com mestrado e doutorado em máquinas agrícolas, o professor da Unesp de Botucatu, cidade onde nasceu, tornou-se referência no assunto. Já lecionou para mais de 5.000 alunos. Fundou um grupo de pesquisas em plantio direto na palha. Diz que a missão dele é ajudar o produtor a compreender que realizar a manutenção correta e regular bem a máquina, conforme o tipo e a umidade do solo e da palha, faz muita diferença e ajuda a garantir altas produtividades. Professor Paulo Arbex, que honra recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Já lhe agradeço pela participação, pela disponibilidade e confiança e pela prontidão, né? Eu conversei contigo no dia, você falou rapidamente, não, vamos gravar, pode marcar a data que tô dentro. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui dividindo o conhecimento com a gente. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Tudo bem contigo? Tudo bem, Patrone. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar falando com você aqui, uma pessoa tão influente no agro, né? Sou admirador do seu trabalho, viu, Patrone? Por isso que o convite para mim foi uma honra e o aceite foi imediato por causa disso, porque eu estimo muito você. Já ganhei o dia aqui, mas tudo bem, vamos em frente então. Então a recíproca é verdadeira. Para quem não entendeu essa relação aqui, só para explicar, né, a gente esteve juntos num evento da Mundo Agro, um workshop que falou sobre milho lá na cidade de Sorriso, e o professor falou sobre um tema fundamental, né, que todo mundo que está envolvido com a agricultura se debruça nesse tema, que é a plantabilidade, né? Tem uma palestra muito legal, né, com muita orientação. A gente vai, claro, falar disso ao longo desse bate-papo aqui, mas realmente foi todo mundo de olhos atentos, celulares apontados para o palco, fazendo foto, né, anotando as informações que o professor colocou ali na apresentação, que mostra, né, a relevância desse conteúdo, quanto é importante estar por dentro dessas informações, e quem está nos ouvindo aqui vai ser privilegiado também para conhecer um pouco desse trabalho do professor e dessas orientações. Agora, professor, por tradição aqui no podcast, a gente gosta de saber sempre um pouquinho da origem, né, de quem está dividindo o tempo com a gente aqui, o início da relação com o agro. Então já lhe pergunto, né, conta um pouquinho da tua história pra gente. Poxa, muito legal, Patrone, responder isso, porque geralmente a gente fala só de termos técnicos, né? Então já ganhei o dia aqui, agora a minha vez, né? Porque ninguém pergunta, e daí de onde veio? E isso aí é muito legal,
por causa que tem muitos alunos, muito pessoal novo no agro, que fala assim, mas, cara, eu não tenho fazenda, eu não tenho sítio, como é que eu vou para esse lado do agro, né? Tá aqui a prova viva disso. Meu pai era de banco e minha mãe professora primária, né? E daí, através do primeiro, né, de um tio nosso, irmão do meu pai, que era agrônomo, e depois o meu irmão também, que fez agronomia, eu fiquei encantado, né, desde moleque pela agronomia. Então, daí que partiu esse gosto. Daí, meu tio levava a gente nas fazendas. Depois, quando meu irmão entrou, meu irmão mais velho, o Marcão, né, o Marcão foi a grande inspiração para mim. Depois que ele entrou na agronomia, eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Mas nunca pensei que ia ter esse sucesso dentro do agro, o Patrone, assim, de estar falando para público no Brasil inteiro. Eu falei assim, vou ser mais um agrônomo, né? Só que a gente trabalha para um dia poder ter autoridade no assunto, né? A plantabilidade me trouxe isso, me trouxe essa autoridade no assunto aí. Que legal. Você é natural de onde, Paulo? Eu sou de Botucatu, interior de São Paulo, Patrone. É uma cidade do interior aqui, porque a Unesp, né? Eu sou professor de mecanização da Unesp, de Botucatu, e a Unesp é espalhada, diferente da USP. A USP ela é concentrada tudo em São Paulo, né? Tem um ou outro, só a Exalc, que é em Piracicaba, um ou outro campus que é fora de São Paulo. Agora a Unesp não, ela é no interior de São Paulo, aqui ela é espalhada, né? São vários campos aqui e um deles é Botucatu. Então, quer dizer, eu não precisei sair da minha terra para fazer o que eu gosto. Muito legal. Você lembra a tua primeira imagem que vem à cabeça de agro, de campo? A tua primeira visita, de fato, a uma área rural? Lembro. E essa foi muito engraçada, patrulha. Que a gente estava numa roça de soja, né? Meu tio levando... E daí a molecada perguntou, né? Meus irmãos, o que é isso aqui? Daí ele falou assim, não, nós temos que descer para ver, porque eu não sei se é soja ou é feijão. E aquilo ali me marcou muito, porque o pessoal do agro, né? A diferença é só na folha ali, então você tem que descer do gado mesmo pra você ver onde que é a diferença de uma roça de soja para feijão. Hoje a gente bate o olho e sabe, né? Mas aquilo ali foi marcante para mim. Então, eu falei assim, a minha filha, que agora vai fazer agronomia também, né? Por orgulho meu, olhava para ele e falei assim, a primeira coisa que você tem que saber é regular uma plantadeira. E segunda coisa, saber diferenciar as culturas. Legal, muito bacana. E aí, professor, só para a gente entender aqui, você se formou como agrônomo, como que você segue para a área de mecanização? Como que foi esse start para olhar para esse ramo? Essa é outra pergunta que eu nunca respondi, patrônio. Né? O pessoal acha que cai do céu, né? O que aconteceu? Desde o segundo ano, tinha um professor de mecanização, o meu professor, né, de mecanização aqui, me apresentou a plantadeira. Desde o primeiro dia que eu vi assim, eu fiquei encantado. Eu falo, foi amor à primeira vista, né? Porque desde o primeiro dia que eu vi uma plantadeira, eu falei assim, nossa, ó, porque tudo tá ali no plantio, né? Todo o potencial da minha cultura tá ali no plantio. Então, a primeira vez que eu vi uma plantadeira, eu falei assim, cara, é isso aqui, que é o carro-chefe da agricultura. Porque se eu plantar mal, eu vou colher mal. Então, aí eu me encantei com a plantadeira e daí, quando a gente sai para fora, ainda, patrônio, a gente vê quanta coisa dá para melhorar, né? Você quer ver? Você me chama na sua fazenda, patrônio, eu faço um ajuste lá que te rende uma plantabilidade melhor. Você quer coisa mais legal do que isso? Um pequeno ajuste, um detalhe. Colocar a rodinha 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá, faz toda a diferença. Isso que me deixou mais apaixonado ainda pelas plantadeiras, pela mecanização. Já são quantos anos debruçados nessa área? Essa é boa, viu, patrônio? Porque já são 23 anos nessa labuta de plantadeira, mais específico, né? Comecei a trabalhar com plantadeira e depois eu era aluno aqui ainda e fazendo estágio na mecanização com plantadeira e depois formei, aí meu mestrado com plantadeira, doutorado com plantadeira e hoje eu dou aula de plantadeira. Muito legal. Agora, professor, são mais de 2 décadas aí, né, de experiência debruçados, como você falou, 23 anos, e nesse período a gente sempre que está próximo ao campo acompanha a evolução muito rápida das máquinas, dos implementos, né? Mudou muita coisa? A pergunta é excelente, patrônio. Sabe por quê? Porque tem gente, principalmente da academia, que senta em berço esplêndido, eu falo assim, né? O cara vai lá e dá a mesma aula que dava 20 anos atrás. Você imagina se eu desse aula
das plantadeiras que eu vi há 20 anos atrás lá. O cara que é produtor, que está tendo aula, fala assim, mas peraí, lá na minha fazenda é diferente. Então, esse aprendizado, essa tecnologia é diária, mano. Diariamente a gente vê uma coisa nova. E outra coisa, o mais legal, a gente tem que desaprender para poder aprender. Se você fica com um conceito assim, ó, não, isso aqui é assim, acabou com uma ideia fixa, você nunca vai evoluir, né? Você nunca vai evoluir, por causa que a gente vai lá e novidade em plantadeira, tem todo dia. Pode ver, toda feira, né? Você participa de bastante feira, toda feira não tem coisa nova em plantadeira, e você tem que estar nesse mercado aí. Aí fala assim, eu sou contra a tecnologia, cara, essas tecnologias só veio para atrapalhar. Para com isso, a tecnologia está aí para nos ajudar. Muito bom. Agora, professor, tem um outro ponto na tua carreira aqui, que é o GPD, né? O Grupo de Plantio Direto. Vamos falar como é que surgiu esse grupo, quanto tempo ele tem, e depois a gente começa a falar mais ainda sobre plantabilidade. Agora você mexeu comigo, porque o GPD, o patrão, é como se fosse um filho para mim. Eu brinco, eu falo assim, tem uma filha com nota, Júlia, e os filhos sem nota, que é do GPD, né? Por quê? Porque a gente está formando, para o pessoal que está nos vendo, escutando e entender, o GPD é um grupo de pesquisa aqui que eu montei aqui dentro da Unesp, né? Que a gente fala de mecanização e plantio direto, né? Então, mecanização e plantio direto. Então, manejo do solo, manejo da palha e plantio, né? Tudo relacionado ao plantio direto. Só que assim, nós fomos pegando tanta bagagem, fomos fazendo tanta pesquisa legal, patrônio, que o GPD virou uma coisa do Brasil, né? Tem gente que não conhece o Powerback, mas conhece o GPD. E isso também, uma das coisas que ajudou foi as mídias digitais. Dá para começar a falar sobre isso, patrônio, porque eu acho fantástico esse trabalho que você faz em podcast, né? Que outros fazem também. Hoje eu não assisto mais televisão, patrônio. Eu só assisto podcast, eu assisto coisas que me interessam, né? E o GPD veio... Ele começou, na verdade, né? Logo que eu entrei aqui na universidade, a gente começou com o GPD numa área de plantio direto, que até então não existia plantio direto aqui na Unesp, né? Daí nós fomos os primeiros a colocar o plantio direto aqui na Unesp e foi evoluindo. Então, a gente porque fala assim, essa é legal, hein? Essa é legal, ó, anota aí, patrão. Fala assim, o que é mais fácil? Eu plantar no solo mexido em preparo convencional ou no plantio direto? É muito mais fácil no convencional. Só que assim, perto de todas as vantagens que o plantio direto tem, eu não vou deixar de fazer plantio direto para voltar no convencional. Hoje, vamos dar um exemplo hoje, com essa seca que tá, com esse veranico que tem. Áreas de convencional já foram condenadas, já teve de plantio. Áreas que estão de plantio direto, por causa da retenção de água, já está conseguindo segurar, né? Então, o plantio direto, e eu consegui colocar na minha equipe esse pensamento. Isso que é bacana, né, bacana? Exatamente, né? É o conhecimento aplicado, né? Que acaba mostrando, de fato, a eficiência, né? A comparativa de uma realidade e outra. E a gente sabe, né? A agricultura é uma ciência que não é exata, né? Ela depende de vários fatores, né? Então, realmente tem que ponderar cada situação. E como você disse, pode ser um mais fácil, né? Plantar aí na terra nua, vamos colocar assim, para que todo mundo entender. E plantando sobre a palhada da cultura anterior, claro, você tem todos os outros benefícios, apesar de que na prática ali o plantio se torna um pouco mais dificultoso, como o senhor bem explicou. Agora, professor, uma curiosidade. Primeiro, quanto tempo tem o GPD? O GPD tem 21 anos. 21 anos, logo no começo ali da tua trajetória. Eu já fiz, e o mais bacana é que assim, que o pessoal de empresa tá vindo buscar o pessoal, virou uma referência, né? O cara que entrou no GPD, que nem o GAP da Exalc, que nem o Passes da Exalc e outros grupos grandes aí, né, de pesquisa. O pessoal vai lá, o GELC, o pessoal vai lá e fala assim, não, quem participou do GPD lá tem uma bagagem maior, então a empresa vê com bons olhos participar de grupo de pesquisa. Fica outra dica aí também, patrão. Muito bom. Deixa eu só fazer uma pergunta, aquela curiosa que realmente só para fazer número aqui, né? Vamos lá. Tem ideia de quantos alunos já passaram pelas suas aulas? Pelas minhas aulas, o último censo que eu fiz, já tinham passado 5 mil alunos, patrão. 5 mil alunos. E pelo GPD? Pelo GPD já passaram 132.
bastante gente formada e capacitada para realmente entregar o melhor no campo. Investir em sementes de alta qualidade é fundamental para o sucesso de uma lavoura, né? Quando este investimento é planejado com antecedência, então o resultado é ainda melhor. Então olha só, presta atenção nesta oportunidade para já começar a programar a safra 2024-2025, adquirindo o insumo de uma empresa com mais de 20 anos no mercado e uma história associada ao tripé qualidade, credibilidade e inovação. A Agrosol está com 2 promoções incríveis para quem quer levar para a fazenda sementes de alta produtividade com condições especiais, como a possibilidade de escolher as variedades só no ano que vem. Olha só, na Black November 2023, você compra sementes de soja da Agrosol com um tratamento completo, prontas para plantar e tem até o dia 29 de dezembro deste ano para pagar. A campanha também vale para sementes de milho da Crivos. Já a promoção Saia na Frente com a Agrosol vale para todo o portfólio da Agrosol. Você fecha o negócio até o fim deste ano e só paga no primeiro trimestre de 2024. Além de garantir qualidade para a próxima temporada, nas 2 promoções você ainda concorre a prêmios sensacionais, entre eles uma picape Ram 3500, um UTV Defender Max e motos 250 cilindradas. Vale lembrar que a Agrosol tem 2 centros de distribuição de sementes aqui em Mato Grosso, um na BR-163 e outro em Campo Verde, que garante logística eficiente, com entrega rápida, na hora certa e, claro, mais segurança e tranquilidade para você começar a safra. Para saber mais, é só entrar no Instagram da Agrosol ou acessar o site agrosolsementes.com.br. Agora, professor, vamos explicar para quem está nos ouvindo que não tem vínculo com a agricultura, quando a gente fala em plantabilidade, a gente está falando de quê? Vamos lá. Então, plantabilidade é assim, ó, patrônio, se você chegar e digitar no celular aí, vai falar assim, plantabilidade é a distribuição das sementes do sul, né? Então, assim, distribuição uniforme da semente do sul, ela tem que estar, a semente, quanto mais uniforme de espaçamento tiver, isso aí é muito bom, por quê? Por que isso, professor? Porque cada semente ela vai explorar uma área, ela tem uma área que vai explorar ali para poder se tornar uma planta vigorosa, né? E uma planta que dê boa produtividade. Então, espaçamento entre um e outro. Nós começamos a estudar que não é só isso. Então, para nós, plantabilidade são 3 fatores. E vou explicar por quê, patrônio. Primeiro, tem que dar a distribuição uma a uma com, né? Deveria estar com o espaçamento correto entre uma semente e outra. A segunda, importantíssimo, é a profundidade. Por quê, patrônio? Porque assim, ó, se eu tiver uma semente em cada profundidade, ó, essa aqui caiu lá na palha, essa aqui afundou mais, o que vai acontecer com essa que está em maior profundidade? Essa que está mais profunda, ela vai sair depois. E daí ela sair depois, isso aí é horrível, porque vai dar uma planta dominada. E o terceiro item, ô patrônio, é a população. A população das plantas, e geralmente a gente erra nisso. Por quê? Porque eu tenho medo de faltar planta, né? O que a gente faz? Vai lá e coloca semente a mais. E a hora que eu coloco semente a mais, principalmente para a soja, isso aí é muito ruim. É muito ruim, porque começa a ter competição entre as sementes, entre as plantas. Para conseguir contemplar esses 3 pontos que o senhor colocou, claro, isso vai depender da cultura que você está plantando e de uma série de fatores. Quais fatores são levados em conta para determinar qual o espaçamento que eu devo utilizar, por exemplo, para soja, milho ou algodão, a profundidade e também a população? Primeiro, em relação à população e à variedade, é o que a gente chama de posicionamento. Isso aí é muito legal a sua pergunta, patrônio, porque o pessoal vai lá e fala assim, e aí, patrônio, qual que produziu melhor aí no MT? Daí vai lá, eu quero trazer aqui para Botucatu, que é uma condição edafoclimática totalmente diferente. A variedade e a população, ela varia de região para região, então tem que ter o posicionamento. Isso é importantíssimo. E o segundo, né, que é a profundidade, vamos falar, a profundidade média da soja é 3 a 4 centímetros. Vai variar por 2 coisas, textura do solo, se o solo for arenoso ou argiloso, vai variar conforme a umidade do meu solo. Mas fica ali na média entre 3 a 4 centímetros. Legal. Agora, professor, teve uma frase que você utilizou na apresentação que eu presenciei, né, poucos dias atrás, foi mais ou menos assim, que se uma máquina foi feita com várias opções de regulagens,
é para que essas opções sejam utilizadas, né? O pessoal tem errado, tem feito só um pouquinho ali do... Eu queria que você explicasse essa frase e já trouxesse a orientação correta para quem está no campo aí. Exatamente. Se tem regulagem, é para ser usada, patrão. Né? E a gente tem várias regulagens na plantadeira. Quer ver o que eu estou falando? Né? O pessoal vai lá e tem muita mania de receita de bolo. Eu quero um prato pronto. Mais uma vez, dá para eu comparar o plantio meu aqui em Botucatu, numa terra roxa, né, num lidossolo, e daí eu planto aí no Mato Grosso, que é na sua terra aí, que é uma mesa de bilhar, tem menos palha, né? Então não dá para a gente comparar, por isso que eu uso as regulagens. Não tem como eu ir trocando uma máquina. A mesma máquina que tem aí, tem aqui. Agora, o que eu vou mexer? Eu vou mexer nas regulagens. Por isso que eu falo que as regulagens têm para ser usadas. E o pessoal vai lá e quer o quê? Quer a receita de bolo. As perguntas que vêm para mim é assim, patrona. Disco duplo ou haste? Né? Lá no sulcador, eu falo assim, sei lá. Fala para mim como é que está a sua região, como é que está o seu plantio, aonde que é, qual tipo de solo, qual a máquina, ou qual cultura que você está plantando. Daí eu tenho uma resposta. Muito bom. E aí, diante dessa possibilidade, aliás... Quantas regulagens são possíveis serem feitas numa máquina para um plantio? O que é preciso ajustar? Quantos pontos ali, aproximadamente, por ilustração aqui? Você vai cair no chão. Tem um trabalho A turma que está escutando, a pergunta é excelente, porque a turma que está escutando aí vai cair no chão. Nós temos revisão, nós fazemos um trabalho aqui no GPD de revisão de máquina. O patrão ele chama nós para ir lá fazer a revisão na máquina dele. Né? Sabe quantos pontos a gente revisa? 350. Quase, dá 340 e pouco, quase 350 pontos na máquina. Então imagine, são 350 pontos que você pode mudar. Rapaz, 350? E o pessoal quer uma receita de bolo, quer uma coisa igual para todo mundo, para plantar no Brasil inteiro. Não dá para ser, né, patrão? Agora eu fiquei curioso aqui, professor. Que pontos, por exemplo, desses 350 aí as pessoas costumam não olhar? Vamos lá, não dá para falar tudo os 350, alguma coisa aqui. Mas assim, começa do disco de corte. A profundidade do disco de corte. Então, eu tenho várias regulagens no disco de corte. Segunda, o tipo de disco de corte. Terceiro, o diâmetro do disco de corte. Aí vamos para o sulcador. No sulcador eu tenho, primeiro, se eu posso usar o disco duplo ou a botinha, e daí tem a profundidade, a regulagem da profundidade, eu vou colocar o disco duplo e a botinha. Depois vamos indo atrás da máquina. Daí eu tenho o pantógrafo, para quem sabe, né, que a linha vai acompanhando. Eu tenho a linha acompanhando o plantio. Então, só ali eu tenho mais 6, 7 regulagens diferentes. Né? Depois, olha só. Depois eu tenho a profundidade da semente. Imagina, só de regulagem da profundidade da semente eu consigo colocar essa semente de 2 a 8 centímetros de profundidade. Só na regulagem que eu vou colocando ali. São várias regulagens. E depois, no final, da roda compactadora ali também, eu vou jogar mais terra em cima da semente, menos terra, vou tirar a terra, vou dar mais pressão, menos pressão. Olha aí, patrão, o que nós temos de regulagem. Falei só as básicas, hein? E faltou a principal, o dosador, né? O dosador da semente. Então, se eu tô com uma plantadeira pneumática, quanto de vácuo eu vou colocar para aquela semente? Se eu tô com uma plantadeira mecânica, qual o disco que eu vou escolher para aquela semente que eu tenho? É muita regulagem, patrão. É muita regulagem. E aí, além da regulagem, professor, eu me recordo que o senhor falou bastante de um ponto que a gente costuma ouvir, o pessoal sabe que tem que fazer, mas pelo que eu entendi na tua palestra, é feito muitas vezes com falha, né? Ou com alguma omissão aí, que é justamente a manutenção do maquinário, né? O senhor bateu bastante nessa tecla aí, porque realmente você está preparando a máquina, deixando ela no jeito, aí depois vem as regulagens, mas para que o teu start da safra, que é um dos pontos mais importantes, né, de uma safra, que é justamente como lançar, com a eficiência que você vai lançar, com a qualidade que você vai lançar a semente no solo, e se a manutenção não for bem feita, esse processo todo fica prejudicado. Perfeito, patrão. Eu vou começar contando uma historinha, que eu gosto de história, né? Nós fazemos treinamento nas propriedades. Eu fui numa propriedade, né, não vou falar o nome, porque é uma propriedade conhecida. E daí, a hora que tava acabando o treinamento, patrão, o dono do meu lado, assim, de cabeça baixa, mas cabeça baixa mesmo. Daí eu fui lá e virei e falei, né, vamos supor o nome aqui. Eu falei, ô, seu Zé, não gostou do treinamento? Ele falou, não, professor, o treinamento foi maravilhoso. Mas eu tô preocupado aqui só de peça que eu vou ter que trocar na minha plantadeira. Eu já tô fazendo minhas contas aqui. Então, o que acontece?
o pessoal tem que começar a ver custo-benefício. Por exemplo, vou dar um exemplo com números que é legal para o pessoal ter. Eu perdi de 10 a 15% do diâmetro do disco de corte, eu já teria no ponto de trocar. Quem que troca isso? Quase ninguém. Aqui daí vai aquela célebre frase, né? Que quem é do campo sabe. Não, aguenta uma safra, não precisa trocar não, aguenta uma safra, né? Estão vendo aquela célebre frase. E aí o pessoal vai lá e não troca. Daí o disco não corta a palhada, patrônio, o que acontece? A semente fica na palha e não nasce. Quem teve mais prejuízo? Então é isso que a gente tenta colocar em relação à manutenção. A manutenção hoje no Brasil, pode o pessoal brigar comigo, é que a gente anda esse Brasilzão aí. Pode o pessoal brigar comigo, é assim, o pessoal vai lá e só troca peça quebrada. É só manutenção corretiva. Pouca gente faz manutenção preventiva. E a prevenção, ela é fundamental, né? Manutenção preventiva. Eu cansei de ver no campo, né, fazendo reportagens, o transtorno que é uma máquina parada, especialmente durante o plantio. A colheita, idem, mas durante o plantio realmente é sempre uma corrida contra o tempo, e a gente vai falar disso mais adiante também, mas você ter uma máquina parada por falta de manutenção ou por não ter, ou por ter achado que aguentaria mais uma safra, como o senhor brincou aí, realmente é um transtorno gigante, né? Porque você perder tempo no campo significa, evidentemente, perder desempenho lá na frente. Tem um outro ponto que, aproveitando que você falou de disco de corte, você mencionou na palestra, acho que é legal trazer aqui, que tem vários tipos, né, diferentes de disco. Como escolher? Qual a orientação aí para o pessoal saber como escolher da maneira correta? Isso. Envolve vários fatores, patrônio, mas assim, o pessoal saber, né, para ficar mais fácil, o que nós vamos fazer? Quem que corta melhor a palha? O disco liso. Então eu tenho o disco liso. A área de contato com a palha é menor, porque é um disco liso, afiado, né? Desde que ele esteja afiado, então ele vai cortar melhor a palha. Só que vamos lá, vamos dizer que eu estou com uma braquiária, eu tô com uma alta quantidade de massa, né? Tenho bastante quantidade de massa. Por mais que o disco corte a palha, o que vai acontecer? Se eu tiver com uma haste atrás, um sulcador atrás, o que vai acontecer? Vai começar a embuchar. A palha vai começar a juntar, né? Embuchar que a gente fala é a palha juntar ali na haste, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Opa, peraí, eu tenho que dar uma afastada na palha para poder passar o sulcador. Aí entra os outros discos. Então daí entra o disco duro, entra o disco ondulado, que o que ele faz? Ó, dá uma olhada, ó, o disco liso cortando e o disco ondulado cortando. O que ele faz? Ele abre um pouco a palha para poder o sulcador passar. Né? Então, basicamente é isso. A grande chave do negócio é que não existe só o disco liso. Nós podemos fazer, tem outros tipos de disco que podem fazer o serviço de fitar embuchamento, que é o que eu quero. Eu não quero parar a máquina para ficar desembuchando. Muito bem. Outro ponto que eu achei muito interessante na tua apresentação, e quando eu falo eu achei, eu já faço aqui também a referência ao público que estava presente, né, formado por técnicos e produtores rurais, que eu até brinquei no dia, né? Costumo brincar em eventos assim. Quando a gente vê os olhos atentos e as mãos se levantando, os braços se levantando para tirar foto, é porque o pessoal realmente está prestando atenção e aquela informação é valiosa. O senhor falou, dentro do campo da manutenção, de aferir a pressão, né, do vácuo ali na distribuição. Eu queria que o senhor explicasse isso daí, que muita gente não faz, né? Foi o que o senhor mencionou ali, e é fundamental para saber, né? Acho que é o tamanho da pressão do vácuo que está sendo colocado ali na distribuição. Eu queria que você explicasse isso. Ô, patrônio, você já tá dando aula de plantadeira, hein? Não, eu presto muita atenção nas apresentações, e aí fica fácil. Parabéns, cara, você tá dando aula de plantadeira já, porque assim, ó, o que o pessoal faz? O pessoal vai lá e tem uma recomendação da fábrica. O que é essa recomendação? É uma recomendação média. Então pode ver, se você pegar lá no relógio do vácuo, tem uma área até que tá pintada em verde lá, para falar o quê? A pressão recomendada é aqui. Só que vamos lá. Vamos falar para quem está nos vendo e assistindo, né? Vamos ensinar o pessoal. Se eu tiver uma semente mais miudinha, uma semente maior, o vácuo vai ser o mesmo? Claro que não. Claro que não. Então eu regulo o vácuo. A pressão do vácuo, né? Para quem não conhece de plantadeira, é que vai puxar a semente para encostar no disco, né? Se eu colocar muito vácuo, ó, se eu estiver puxando muito a semente, o que vai acontecer? Começa a puxar de duas, e daí ela vai dar dupla. Agora vai lá e, vamos lá, eu pego uma semente grande e coloco, né, numa peneira maior, e coloco o mesmo vácuo do que eu colocaria numa semente pequena.
Então eu estou com pouco vácuo, um vácuo menorzinho. O que vai acontecer com a semente grande? Com o balançar da máquina, ela vai lá e vai cair, o vácuo não vai conseguir segurar. Daí eu tenho falha. Então, por isso que, falando tudo isso, o que é a conclusão que a gente tem? Que a gente regula o vácuo conforme o tamanho da minha semente, o PMS da minha semente. E é preciso ter atenção aí também, evidentemente, né? E nem sempre é feito, é isso. Isso. Por causa que eu tô falando, a turma gosta de receita de bolo, patrão. Eu vou lá, viro e falo assim, ó, o fabricante da máquina vai falar assim, ó, coloca no verdinho lá e toca o pau. E não é isso, eu tenho que aferir, eu tenho que avaliar. Uma das principais características, patrão, que eu falo, sabe o que é a plantabilidade? Apesar de ser aquelas 3 coisas que a gente falou no começo, é avaliar. Quando eu avalio, né, eu tenho muito mais, eu tenho um banco de dados para falar, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Então eu tenho que fazer avaliação, porque daí eu paro de achismo, né? A turma fala assim, e aí, professor, como é que foi a roça esse ano aqui? Daí eu viro e falo assim, foi boa. Representa alguma coisa pra você? Isso aí é achismo. Agora, se eu chego e falo assim, ó, ô patrão, rapaz, minha roça, eu queria colocar 15 plantas, cheguei no final com 13, com um coeficiente de variação baixo, eu colhi 80 sacos por hectare, daí eu tô fazendo avaliação. Agora, professor, a gente vive uma grande sequência, né, de plantio e colheita nas fazendas e tratos. Então, assim, o pessoal está sempre envolvido com as máquinas, né? E, evidentemente, cada período de manutenção, como o senhor exemplificou ali, precisa ser muito bem planejado. Qual é o momento mais propício para fazer essa manutenção com a devida atenção, ou seja, exigindo tempo para que sejam checados ali os mais de 350 pontos, como o senhor comentou? Excelente. Então, vamos lá, patrão. Por exemplo, né? Eu fiz a primeira safra. Daí, quer dizer, essas máquinas já estão paradas. Para quem já conseguiu plantar tudo, a maioria não conseguiu ainda, mas quem começou lá em setembro já está com as máquinas paradas. Agora seria o quê? A revisão para safrinha. Agora é época, novembro e dezembro é a revisão para safrinha. Bom, aí fiz o plantio da safrinha em janeiro, fevereiro. Lá em março, abril, é a revisão para safra. É esse o calendário nosso de revisão de máquinas, Isso seria o melhor dos mundos, né, patrão? O que a turma faz? Uma semana antes do plantio, ele coloca lá no barracão e fala, vê aí o que tem de peça desgastada e troca, né? Aí, vai dar o quê? A máquina vai parar no meio do plantio, porque vai começar os BO lá na hora que eu estiver plantando. Daí, eu vou ter que fazer, por isso que eu falo de manutenção corretiva. Vou ter que corrigir a falha lá. Se eu tivesse feito preventiva, ela ia parar muito menos. Ou seja, a cada cultura seria interessante fazer essa manutenção e não só num ano agrícola. Porque a maioria faz safra e segunda safra, né? Primeira e segunda safra. Se o cara fizer só uma safra, tudo bem, daí eu posso fazer antes da safra. Mas a maioria faz safra e segunda safra, daí aí seria o ideal esse tempo que eu falei. Maravilha. Agora, professor, tem uma dúvida sempre muito interessante, né? Eu me recordo de já ter feito várias entrevistas sobre esse assunto, ter acompanhado também várias discussões, que é a velocidade de plantio, né? É sempre ali algo que chama atenção, tem gente que acelera demais. Eu queria que você falasse sobre isso, qual a velocidade ideal, né? Se dá para colocar dessa maneira, e se puder exemplificar alguns equívocos que o senhor já presenciou ou já ouviu dizer, né? Seria muito legal. Você faz essa pergunta porque você é meu amigo, né, patrão? Nem vou jogar, nem joga na fogueira. Tô brincando. Não, que eu tava vendo no meu Instagram agora e olha só como conhece, velocidade se fala todo dia na tal da velocidade, né? Por isso que eu falo que essa aí é polêmica e cada um, que nem eu falo, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Aí tem um vídeo na internet rodando lá no Instagram do cara fazendo um plantio a 20 km por hora. Parece que ele tá gradeando, assim, uma poeira, assim, né? Daí quem tava fazendo o vídeo fala assim, não, a distribuição é excelente, né? Será que o nosso plantio é só distribuição? É isso que eu falo pra turma pensar. E profundidade? E população? E outra coisa, e se eu tiver o suco aberto? E outra coisa, manutenção de máquina. Uma coisa eu andar na máquina a 6 km por hora, eu vou ter um desgaste. Eu andar a 20, tem outro desgaste. É só para a gente refletir em relação à velocidade. É claro, se eu sou vendedor de máquina,
eu viro e falo assim, ô patrão, aquela área lá que você faz em 20 dias a sua janela, eu consigo fazer ela em 10 com essa máquina aqui. Cara, quem que não vai querer isso? Quem que não vai querer isso? Fala assim, cara, você plantava 7 km por hora, agora você vai plantar 14, vai plantar o dobro, né? Então, falado isso, é assim, ó, tem máquinas hoje com tecnologia para se fazer mais rápido, patrão? Tem, mas cai naquilo que eu falei, como é que tá ficando, a avaliação, como é que tá ficando o meu plantio? Lá no evento que a gente tava, né, teve um produtor lá na hora do café, veio para mim e falou assim, professor, ó, aqui, ó, plantio a 7 km por hora, e a 12, ele mostrou os dois assim, a gente via a distribuição completamente a 12 km por hora, ruim e a 7 km por hora no reloginho. Daí eu falei assim, aí, o que você vai querer para sua vida? Ele falou assim, não, queria dessas fotos para você passar em palestra. Eu falei, claro, pode mandar para mim. Aí que tá. Então, resumindo, patrônio, é assim, ó, a velocidade ideal é a maior velocidade para a qualidade que você quer. Se você quer plantar a 20 km por hora e quer uma qualidade de 50% para você tá bom de singulação, beleza. Agora, o que seria melhor em termos de produtividade? Eu plantar 8, 9 com essas máquinas de alta tecnologia, com uma singulação de 98, 99%, quer dizer, 98, 99% dos espaçamentos legais, isso vai me garantir uma alta produtividade. Exatamente. E aí tem algo que a gente observa sempre, né, que é a teoria e a prática, né? Então você tem, de fato, o conhecimento ali, embora as pessoas conheçam, né, os colaboradores, enfim, os produtores conheçam, muitas vezes a pressão do tempo por conta de uma janela acaba te levando a acelerar, né, a pisar um pouco mais rápido, mais fundo aí para poder intensificar o plantio. A gente deve vivenciar isso aqui em Mato Grosso também, né? É um risco muito grande agora, já que a janela da segunda safra ficou bastante comprometida, então a gente tende a ver essa busca por uma velocidade maior no plantio lá na frente após a colheita da primeira safra. Numa situação como essa, professor, qual a orientação para que seja observada de maneira prática no campo, se aquela velocidade que eu estou imprimindo, ela está garantindo uma distribuição, uma uniformidade, uma profundidade correta? É ficar olhando ali realmente no rastro da plantadeira, é ficar acompanhando por um determinado momento? O que poderia ser feito para conseguir garantir que, mesmo acelerando um pouco mais, eu esteja dentro da ciência de que ali o meu plantio não vai ser mal feito? Vou utilizar essa expressão aqui, tá? Perfeito. Primeiro é o seguinte, ó, é outra frase que eu falo, patrão. Existe o ideal e o possível. O ideal é eu plantar bem coisa. Mas agora esse ano aqui tá esquisitão. Então eu vou fazer o possível, né? Mas é bom eu saber que eu tenho métrica, né? Eu tenho métrica, que nem você falou, eu vou lá atrás da plantadeira, o que eu vou ver? Então hoje, por exemplo, o GPD tem um aplicativo que baixa de graça. Você vai lá e coloca uma trena ali, você vai medindo de semente por semente, ele já me dá o coeficiente de variação, ou seja, como é que está a minha distribuição, ele dá a quantidade de aceitável, quantidade de dupla e quantidade de falha. Olha só que legal, ó patrão. Cara, ô professor, tá enchendo de dupla. O que pode ser? Disco errado, vácuo, nós não falamos sobre isso? Ó, vácuo alto. Daí eu vou lá e vou acertando, conforme eu vou fazendo minha avaliação, eu vou acertando as regulagens da minha plantadeira. Ah não, professor, tá cheio de falha aqui. O que acontece? O vácuo não está segurando a semente está caindo. Ou se não, a semente está ricocheteando lá no tubo condutor e ela está caindo no lugar errado. Por isso está provocando várias falhas. Olha só, é que nem eu falo, né? O plantio é que nem bebê, o patrão. Ele não fala, mas ele mostra para nós tudo o que está acontecendo. Se você desenterrar a semente ali e olhar como é que tá, ele vai mostrar tudo o que está acontecendo e o que é para você fazer na máquina. Exatamente. E aí é importante, né, de fato, ter ali alguém realmente olhando, monitorando, né, pelo menos para que esse plantio seja, dentro das condições possíveis, como você explicou, o mais adequado possível, para que não seja colocada já em xeque o possível desempenho de uma safra por equívocos ali no plantio, né, que é tão importante, é o pontapé inicial de uma safra.
O ano passou rápido e, como planejamento é uma das ações mais importantes para o sucesso no campo, que tal começar a se programar agora para as melhores oportunidades de incorporar mais qualidade e produtividade ao seu rebanho em 2024? O caminho para isso, claro, é o investimento em genética de ponta, resultado de um trabalho rigoroso de seleção, como o que é feito há mais de 40 anos pela Nelore Grendene, que está com a agenda de leilões definida para o ano que vem. Em março, tem o leilão 500 touros. Em julho, o tradicional leilão 1000 touros. E em novembro, mais uma edição do leilão 500 touros. São 3 oportunidades imperdíveis para você adquirir os melhores reprodutores Nelore PO do mercado, que vão ajudar a revolucionar a pecuária na sua propriedade. Vale lembrar que o critério para a seleção é o potencial comprovado de produtividade no campo e adaptação para o pasto. Afinal, foram produzidos na Fazenda Ressaca, em Cáceres, que tem se destacado pela qualidade da tourama, certificada por meio dos programas de avaliação PMGZ e ANCP. Aliás, eu te convido a ouvir um episódio especial que eu gravei com o Sr. Wilson Correia, que é o diretor de pecuária da Nelore Grendene. Dá uma olhadinha aí na playlist e já aperta o play para conhecer um pouco mais do trabalho de excelência e da história de sucesso que a Nelore Grendene tem escrito, focando sempre em produtividade com raça. Agora, professor, para quem está acompanhando até aqui, né, sendo ou não sendo do campo, viu ali as orientações, as informações, né, as dicas aí que você passou, os pontos de atenção. Quando a gente tem um plantio perfeito, que resultados vocês já conseguiram, ou mais próximo do perfeito, que resultados vocês já conseguiram aferir em termos de produtividade, de desempenho, né? O que significa um plantio muito bem feito e um plantio que deixa a desejar em termos de desempenho no campo? Pensando nas mesmas condições, evidentemente, né, edafoclimáticas e tudo mais. Show de bola. Vamos lá, patrone. Isso aí são dados de pesquisa que a gente tem, tá? Então, primeiro vamos falar assim, qual que seria ideal, um porcento de variação o CV ideal para distribuição, que mostra com que a distribuição está sendo boa. Para baixo de 30 na soja, para baixo de 18, 15 no milho. Isso fala assim, nossa, minha distribuição está sendo perfeita. É fácil de conseguir isso, patrão? Não é fácil. Não é fácil. Isso aí exige muita regulagem e muito capricho. Só que a segunda coisa que a gente vai... Todo mundo não quer produzir 6 sacas de soja? Todo mundo quer produzir, nossa, o meu teto é um dia produzir 6 sacas de soja. Se você tiver uma distribuição boa, se você tiver uma semente de qualidade, se você se ocorrer tudo certinho em termos de água, em termos de luz, você pode chegar a possibilidade de você chegar numa alto teto, né? Então, com essa distribuição aí que eu falei para vocês, nós já conseguimos 98 sacas de soja por hectare e nós conseguimos 205 sacas de milho por hectare, tá? Então, só de a distribuição faz a diferença, faz toda a diferença, o patrão. Muito bem. Aí, só para aproveitar esse termo que o senhor utilizou, até tinha notado aqui um ponto legal que você apresentou na tua palestra, professor, que foi justamente aí, vem também ao encontro da questão da velocidade ali, que é como melhorar a capacidade operacional, né? O que é possível fazer para... E aí você explicou, apresentando uma continha, que se for possível colocar aqui também, seria legal. Essa aí é boa também, porque a capacidade operacional, patrão, é o quantos hectares eu vou fazer por hora. Isso seria capacidade, para um leigo entender, né? O rendimento operacional, a capacidade operacional, é quantos hectares eu vou fazer por hora. Todo mundo fala, ou quase todo mundo fala, da velocidade. Aumentei a velocidade e eu aumento o rendimento operacional, tá? Quantos hectares por hora eu faço. Só que, se a gente voltar, quando eu estou dando aula para meus alunos aqui, eu mostro como é que a gente calcula isso aí, né? Quantos hectares por hora eu faço é com base numa fórmula que é largura da máquina vezes velocidade vezes eficiência, tá? Largura da máquina eu mudo? Não, só se eu trocar de plantadeira. Então, coloquei uma plantadeira maior, eu vou ter maior rendimento. Mas com aquela mesma plantadeira, a largura da máquina não muda. Velocidade eu mudo? Mudo. Se eu aumentar a velocidade, eu aumentei o rendimento operacional. Todo mundo fala da velocidade e esquece da eficiência. Quer ver? Vou dar um coisa para todo mundo entender. Eu tô indo aí para Cuiabá com a minha caminhonete. Vai lá e tem um caminhão indo para Cuiabá, pro mesmo lugar, né? Estamos indo aí no seu estúdio, os dois indo pro seu estúdio.
Eu tô a 120 por hora, ele tá a 100. Quem vai chegar primeiro? Quem parar menos. Fala assim, não, a 120 km por hora, então você vai chegar primeiro. Só que, primeiro posto que tem, vamos comer um pão de queijo aí, para, e o caminhãozinho indo. Depois, vamos lá, coloca isso na agricultura. Furou o pneu na minha caminhonete que eu não fiz manutenção, paro, tenho que trocar pneu e o caminhãozinho indo. Você entendeu isso aí que é eficiência? Aí fica mais claro pra turma. Vai lá, vira e fala assim, ninguém tá falando, o cara tem que ficar sem almoçar, tem que trabalhar 24 horas do dia. Não é isso. Não é isso. Quantas vezes a gente chega e tem que parar a máquina por falta de manutenção? Quantas vezes a gente para, patrônio, porque não tem semente tratada, a máquina está parada lá, estou esperando semente. Tudo isso cai na eficiência. Exatamente, muito bom. Professor, tem um outro ponto aqui que eu acho que é legal mencionar. A gente falou bastante já de manutenção, mas você falou assim na apresentação que é preciso encarar a agricultura com um tripé básico ali, né? Que seria qualidade dos insumos, a gente está falando, claro, no momento do plantio. Qualidade dos insumos, manutenção do maquinário, né? E já frisou que manutenção não é apenas substituir peças, né? Explicou isso aqui também durante o bate-papo. E as boas práticas de operação, que o senhor explicou bastante. Quando você fala em qualidade dos insumos, eu queria que você falasse um pouquinho do que você estava querendo se referir a isso, só para a gente também passar esse ponto aqui. Puxa, isso aí é legal, patrônio, porque assim, que nem eu falo, né? Eu falo em toda palestra, eu falei lá também, é uma realidade assim, eu não vendo semente nem vendo adubo. Só que, pelas pesquisas que a gente faz, para mim tá mais do que provado que uma semente de qualidade, um adubo de qualidade faz toda a diferença para a produtividade. Por quê? Por causa, primeiro, da semente, os atributos que ela tem de qualidade, né? Qualidade física, qualidade fisiológica. Então, tem gente que salva a semente, patrão. Tem gente que salva a semente e vai lá e planta, e planta essa semente. Qual que é a germinação, qual que é o vigor? Não, mas daí eu coloco a mais. Aí eu coloquei a mais, como é que vai ficar a distribuição? É só pensar, né? Se eu tenho uma germinação de 80%, eu coloco 20% a mais de semente e no fim a população dá igual. Mas como é que fica a distribuição? Né? Então, uma semente de qualidade superior, com alta germinação, alto vigor, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Isso é mais do que provado. Tá certo? Imagina numa condição que nem agora, né? Porque vai lá, a semente germinou que ela tinha água, daí deu o veranico, quem que vai fazer aguentar essa semente nesse calor aí? É o vigor. Se a semente de baixo vigor, já está morrendo tudo. Agora, a semente de alto vigor ainda, ela consegue segurar um pouco, tá? Para formar uma plântula saudável. Então, semente nem se fala. Vamos para o adubo agora, patrônio. O adubo, o que acontece? O adubo, imagina, existe uma coisa no adubo que se chama segregação. Olha aqui, a máquina não vai batendo assim, a máquina vai batendo. Se eu tenho um adubo de baixa qualidade, ou seja, com baixa uniformidade de grãos, eu tenho bastante pó, o pó cai primeiro e depois os grãos maiores caem depois. O que tem de ruim nisso, professor? Eu regulei para cair uma quantidade, está caindo uma quantidade no começo e no final do depósito está caindo outra completamente diferente. Quer dizer, eu brinco, né? Pistache é variável. Cada lugar cai uma quantidade de adubo diferente. Bem por aí mesmo, né? Realmente tem que levar em consideração todos os pontos aí do tripé, como você explicou. Para a gente seguir para o fim aqui, professor, um outro tema que o senhor colocou ali que eu achei muito emblemático por conta, evidentemente, do equívoco que o senhor mostrou lá, um equívoco prático, né? Uma foto que mostrava, era justamente com relação ao uso de grafite, né? Eu queria que você explicasse, né, o porquê chamou bastante atenção, evidentemente, mas que trouxesse orientação do uso correto, como deve ser dosado e tudo mais. Perfeito. Primeiro eu queria fazer uma colocação seguinte, patrão. Por isso que serve a pesquisa, sabe? O pessoal vai lá e fala assim, esses caras só plantam em vazio, né? Quando fala que é professor universitário, já tem um preconceito com o professor universitário, fala assim, esses caras estão acostumados a plantar em vazio, aqui na minha roça é diferente. Eu desafio qualquer produtor a ir na roça mais do que eu, porque eu vou todo dia, tá? E todas as pesquisas nossas, eu falo que são pesquisas aplicadas. O do grafite foi isso. Qual que é a quantidade de grafite ideal? Cada um, se você pegar
é olhar na internet aí, cada um fala uma quantidade diferente. Tem que fazer pesquisa para isso. Qual que é a quantidade que a gente chegou? 3 gramas por quilo de semente. Essa é a quantidade ideal, né? Bom, vamos lá para a roça, patrônio. A recomendação é assim, ó. Grafite nunca é demais, vai lá, pode tocar o pau. Outra, é até a semente ficar pretinha. A turma aí tá dando risada. Até ela ficar pretinha, vai lá e... Eu já ouvi de tudo, né? Eu já ouvi de tudo. 2 mãozadas por carrinho, é assim que a turma faz. É assim que a turma faz. Se eu tiver... Eu falo assim, precisa ficar medindo uma balança de precisão? Não. Uai, quantos quilos de semente vai em cada carrinho? Com base nisso, você faz vezes 3 gramas, que é o coisa, você faz uma medida lá e já coloca a quantidade de grafite ideal. E é importante falar uma coisa também do grafite, patrão. Sabia que o grafite não é só para lubrificar a semente? Como assim, professor? É para lubrificar o sistema. As paredes da plantadeira, ali por onde vai passar a semente, né, quanto mais lubrificada, maior a fluidez da semente. É isso que ninguém fala também. Aí dá a cereja do bolo. Muito bem. Só para não matar o povo de curiosidade que o pessoal que está nos ouvindo, a foto que o professor mostrou ali, foto ou vídeo, se eu não me engano, eu queria que você narrasse o que era que você mostrou, que realmente chamou muita atenção, que foi um equívoco exatamente exagerado, né? Realmente uma situação muito difícil, inclusive, de ver no campo, mas aconteceu. A gente estava acompanhando um plantio lá, aí foi começar o plantio, o cara ligou a máquina, começou a sair um pó preto, assim, era grafite, né? Mas parecia que tava pegando fogo na máquina. Eu falei, o que é isso, homem? Não, o grafite da safra anterior. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha um pouquinho demais ali, então. Muito bem. Professor, estamos chegando no fim aqui. Passou rápido esse bate-papo. Você trouxe várias orientações aqui muito legais para todo mundo. É um momento importante, né? O pessoal que já conseguiu concluir o plantio. Em Mato Grosso, já estamos aqui com a consolidação praticamente de todas as áreas. E a gente sabe que esse é o momento, como o senhor explicou, de aproveitar para já preparar a manutenção para a próxima safra, que tende, como nós mencionamos, a ser com uma janela mais curta, né? Então é preciso que as máquinas não parem no campo. Pode ser uma boa dica aí para realmente uma boa estratégia fazer isso agora. Agora, a gente tem na reta final aqui do episódio, professor, uma outra tradição que é justamente saber do nosso convidado aqui qual aquela pergunta que o senhor gostaria de ter respondido algum dia que ainda não foi lhe feita. O senhor disse no começo da entrevista que teve 2 aqui que o senhor não tinha respondido ainda, que foi contando um pouco da tua história, enfim, todo o caminho que o senhor falou lá no início. Mas ainda temos esse espaço aqui. A pergunta que o Paulo Arbex gostaria de responder e que até hoje não fizeram. Puxa vida, né? Essa é boa também, patrulha. Deixa eu pensar um pouco aqui. A pergunta que nunca fizeram para mim foi assim, ó... Qual que seria... Olha isso, ó. Eu mexo com plantadeira faz 20 anos. Qual que seria a plantadeira ideal? Nunca fizeram essa pergunta para mim. Olha que pergunta boa, né? Já tá feita agora, então. Vamos lá. Qual seria a plantadeira ideal? Sabe por quê? Porque o pessoal vai lá e vende assim, ó. O pessoal vai lá e vende plantadeira. A minha faz 10 hectares por hora, a minha faz tal. É tudo velocidade. Só sabe qual que é a plantadeira ideal? A plantadeira ideal para mim é que assim, que numa velocidade média de 6,5, 7 km por hora, entregasse uma singulação maior que 98, 99% e com suco fechado. Essa plantadeira eu compraria na hora. Muito bom, muito bom. Gostei da estratégia e da orientação. Professor, muitíssimo obrigado. Foi uma honra realmente aprender um pouco mais contigo aqui. Parabéns pela história, pelo trabalho. Se quiser deixar aqui as redes sociais, enfim, onde o pessoal pode te encontrar, fica à vontade. Obrigado, patrão. Primeiro, eu que agradeço o convite, né, como eu falei, e não falo para deixar você vislumbrado, não. Eu acompanho, né, eu assisto você lá no canal Rural, e acho que assim, tinha que ter mais patrões aqui no agro. Por quê? Porque assim, a mensagem às vezes chega distorcida. A gente, quem é do agro, já conhece. Agora pega um podcast desse aqui, eu tenho certeza que vai chegar para muita gente que não é do agro e vai falar assim, cara, esse negócio é legal, quer dizer que eu posso melhorar a minha produtividade. Então, né, quanto mais caprichado eu fizer o plantio, maior a produtividade, quer dizer, menos área que eu vou precisar, né? Se o cara entendeu isso aqui, que a tecnologia vai trazer maior produtividade, maior produção e menos área, já valeu a pena. Isso aí é um legado que você está deixando. Então, muito obrigado aí, patrão.
Muito obrigado pelo convite. E quem quiser me achar, é outra coisa também que a gente é... Eu falo que eu sou blogueirinha, a turma dá risada, né? Mas eu uso das redes sociais para sempre dar... Eu tô querendo levar, tô conseguindo, graças a Deus, eu tô querendo levar esse legado da plantabilidade para todo o Brasil, né? Com isso, como é que você usa? Através de palestras, através do GPD e através das redes sociais, né? A minha @paulo.urbex é a principal aí no Instagram, que todo dia a gente coloca uma coisa nova de plantabilidade. Muito bem, professor. Mais uma vez, obrigado, parabéns pela história, né? E vamos aí espalhar as informações corretas do agro, né? E realmente as orientações para quem é do campo, para que busque cada vez melhorar o desempenho com base no conhecimento, né? E o conhecimento que decorre justamente da pesquisa, como ficou muito claro aqui. Parabéns, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, patrônio. Fica com Deus, viu? Obrigado pela amizade. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.